Olá, como vai? Tudo bem? A gente volta aqui para falar um pouco mais de conteúdo de turismo, especialmente conteúdo relacionado ao texto Sistema de Turismo, SISTUR, Estudo do Turismo Face à Moderna Teoria de Sistemas, do professor Mário Carlos Beni. E a gente vai dar sequência aqui falando um pouco sobre aquilo que o professor Beni menciona no item 3.1.5. Né? Aqui ele estava falando do objeto do turismo e a gente vai entrar destacando um pouco na hora que ele começa a falar de empresa turística. Né? Acho interessante abordar aqui que ele coloca que esta empresa é complexa e, em grande parte, responsável pela produção, preparação e distribuição dos 1. Bens turísticos e 2. Serviços turísticos. Tá? Aqui ele faz essa distinção de dois pontos. A gente vai trabalhar um pouco disso. Tá? Aqui ele menciona que pode-se conceituar bem turístico como todos os elementos subjetivos e objetivos ao nosso dispor, que são dotados de apropriabilidade, ou seja, que você pode se apropriar deles, né? Que você tem como, de certa forma, buscar acesso como forma de apropriação econômica ali desses elementos, tá? Passíveis de terem atribuído um valor econômico, ou seja, um preço. São coisas que você pode se apropriar deles e precificar. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ao você colocar, por exemplo, é, você pega um morro, coloca estrutura naquele morro de modo a, por exemplo, construir um teleférico, e o processo de subida nesse morro, né, você vai dotar de equipamentos e tal, e você vai permitir que as pessoas subam aquele morro por meio de um teleférico. Isso é uma experiência, né, e essa experiência é possível de apropriabilidade. Você pode se apropriar dessa experiência e você pode estabelecer um valor econômico, você pode cobrar uma quantia específica para cobrir os custos dessa experiência e também a margem de lucro desejada aí, pelo empresário ou o grupo aí que de fato trabalhou essa estrutura. Né? Então isso é um exemplo aí de uma experiência que pode ser de um serviço turístico capaz dotado de apropriabilidade e que pode ter um valor econômico. Ou seja, você pode pagar uma quantia X, eu posso cobrar uma quantia X pela experiência, pelo serviço de te levar até o alto, por exemplo, do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Né? Esse é um exemplo. Agora, a gente pode falar aqui de bens subjetivos ou imateriais. Né? Aí a gente já entra numa outra perspectiva dos bens que não são apropriáveis, né? De difícil valorização. Aqui ele dá o exemplo como ar puro, o mar, as belezas naturais. É indubitável que estão hoje adquirindo, como nunca, altos valores econômicos, devido aos conglomerados urbanos sempre crescentes e às dificuldades de fruição, por todos, de um estilo de vida natural. Né? Então aqui ele coloca que a sua propriabilidade traduz pela capacidade de utilização coletiva. Né? Então o que seria isso? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do que se vive em determinados locais. Vamos pensar, por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro, ali, de Itaipava, Petrópolis, né? Itaipava, distrito de Petrópolis, e ali você tem um ar puro, tem um volume de Mata Atlântica preservado ali, que é uma experiência que de fato você. Como é que você cobra por isso? Né? Como é que você precifica? Venha respirar o ar puro da região serrana. O preço é X, né? O preço é R$ 500. Não, você não tem como dar um preço para cobrar pelo ar puro. Né? Essa é uma experiência que é de difícil precificação. Né? Mas sua própria habilidade traduz-se pela capacidade de utilização coletiva, ou seja, esse ar puro, esse clima da região serrana, esse ar puro, esse clima mais fresco da região serrana, ele é passível de uso coletivo, né? É uma experiência coletiva, ela não é uma experiência individualizada. Né? A individualidade disso vai estar na oferta de um ou outro serviço mais pontual ali, hospedagem no hotel X, na pousada Y, enfim, mas a experiência de estar na região serrana, podemos dizer que é um bem subjetivo, imaterial, você não se apropria disso. Né? Não tem como você pegar para você e não dar acesso a outros. Não, ele não é um bem limitado. Né? Ele é subjetivo, ele é imaterial, ele não é apropriável, você não pega ele para você e tira de outro. Né? E de difícil valorização, né? Ou seja, é difícil estabelecer um valor para isso. Né? Qual é o valor que se paga, que se cobra para vivenciar, por exemplo, o clima da região serrana, o ar puro da região serrana? Isso não é algo trivial. Né? Então isso entra naquela categoria do que se chama de bens subjetivos ou imateriais. Tá? Mas enfim, é um pouco da explicação aí do que o professor Beni fala. E aqui ele menciona também alguns detalhes sobre os bens turísticos. Né? Ele menciona que os bens turísticos podem ser, primeiro, materiais, né? Que ele coloca monumentos, museus, galerias de arte, enfim. Ele coloca que os bens turísticos podem ser imóveis, no caso aqui terrenos, casas, hotéis. Ele dá uma série de exemplos. Bens turísticos podem ser duráveis ou perecíveis, né? Produtos gastronômicos e artesanais. Né? Então, um produto gastronômico é um bem perecível. Né? Então, um prato
feito ali, ele é perecível, né? Então ele não vai durar por muito tempo. Você precisa consumir aquele bem, aquele produto e ele vai ter uma durabilidade relativamente curta, né? Agora é um trabalho artesanal, dependendo do que for, ele já vai ser um bem durável, né? Ele pode ser um quadro, pode ser uma escultura, enfim, já se enquadraria mais como um bem turístico durável, tá? Os bens turísticos podem ser de consumo, né? Bens que satisfazem diretamente as necessidades dos turistas, ou então bens de capital, né, os que são utilizados para a produção de outros bens, né? Então, vamos dar um exemplo aqui: bens de consumo são aqueles que vão satisfazer a necessidade do turista, às vezes o desejo de um souvenir, de levar uma lembrança para sua casa, o desejo de levar um doce, um pedaço, às vezes, da cultura, da gastronomia do lugar que você visita, né? Ou então bens de capital aqui. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mundo dos influenciadores digitais hoje em dia, a gente pode dizer que muitas das experiências dos bens turísticos vivenciados ali, experimentados pelos influenciadores, por exemplo, acabam muitas vezes virando bens de capital, né? Ou seja, um influenciador, às vezes, ao vivenciar a experiência de um hotel, ao consumir, às vezes, um bem turístico, ele mais do que simplesmente satisfazer o seu próprio consumo, ele está criando ali uma forma de produzir outros bens, né? Ou seja, ele está produzindo conteúdo ali para o seu canal, para o seu perfil, ele está gerando outro tipo de produto, escalonando aí a atividade econômica em cima desse tipo de bem turístico que é consumido. Ele não consome esse bem turístico só para o seu próprio interesse, para a sua própria satisfação, mas ele consome esse bem turístico muitas vezes para gerar mais riqueza, gerando mais conteúdo, escalonar a atividade de consumo, né? Então, esse é um exemplo, a gente poderia pensar em outros, às vezes de turistas que vão comprar um artesanato em mais quantidade e vão revender isso no seu local de origem, isso também é possível, né? Enfim, seria uma outra forma também de pensar em consumo de bens turísticos como bens de capital, né? Às vezes você vai comprar uma série de artesanatos, não para satisfazer necessariamente a sua vontade de levar uma parte daquela cultura, mas sim para revender na sua cidade, né? Então, isso seria uma forma de escalonar, de transformar esses bens turísticos como bens de capital, né, para gerar novo capital aí em outros espaços, em outros ambientes, em outras circunstâncias econômicas, tá? Aqui ele menciona também que bens turísticos podem ser básicos, complementares ou interdependentes, né? Básicos seriam bens turísticos mais simples, complementares seriam bens turísticos que de certa forma se conectam, se complementam, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, bens turísticos complementares de uma maneira simples. Eu poderia levar algum artesanato, como se fossem pratos, talheres de um local, mas eu também poderia levar desse mesmo local, vou dar um exemplo, Tiradentes, né? Lá eu tenho exemplos de muitos locais que vão vender ali utensílios de cozinha e locais que também vão vender produtos de alimentação. Então eu posso juntar esses dois tipos de produto e ter uma experiência complementar, né? Usar o artesanato, os utensílios de cozinha de Tiradentes para consumir os produtos gastronômicos da própria cidade de Tiradentes. Então esse é um pequeno exemplo, mas de produtos que se complementam, né, de bens turísticos que se complementam. E interdependentes, a gente pode pensar aí em bens turísticos que de certa forma vão depender uns dos outros, né? Então às vezes o acesso a um determinado o acesso a uma determinada área, o acesso a uma determinada experiência turística, ela vai depender necessariamente do consumo de um outro bem, né? Então, às vezes, por exemplo, para você chegar numa determinada, consumir um bem ou chegar a um determinado local, sei lá, uma fazenda específica, e consumir o que aquela fazenda oferece, às vezes você só vai conseguir chegar nesse local se você, às vezes, contratar o serviço, o trabalho, ou comprar um mapa específico, ou procurar algum tipo de trabalho, de bem de apoio, né? Então, eu vou dar um exemplo. Lá em Tiradentes também, acho que é um caso comum. Existem algumas trilhas que você, às vezes, só consegue ter acesso e viver experiências ali se você, de fato, contratar alguns equipamentos ali, como carros de corrida off-road, como se fossem bugs, mas não são bugs, são jipes de fazer trilha. Então, assim, dificilmente você com seu próprio carro vai conseguir ter acesso àquelas trilhas, muitas vezes até são trilhas privadas, né, dentro de propriedades privadas, mas para você consumir a trilha você tem que alugar um carro específico, né? Então, assim, um serviço ali, um bem, o consumo de um bem ali, de uma experiência depende do consumo de outra, né? Então, é isso, são, por exemplo, experiências ali de turismo de aventura. Às vezes uma coisa
é interdependente da outra. O consumo de uma depende do consumo da outra. Né? E, enfim, esse é um exemplo. Um outro exemplo aqui seriam que os bens turísticos podem ser naturais ou artificiais. Então, os naturais, aqueles que de fato a própria natureza acaba estabelecendo, né? Então, áreas que são preservadas, é, espaços ali com fauna, flora, enfim, que permanecem ali sendo bem cuidados, sem desmatamento, sem transformação, ou com o mínimo de desmatamento e transformação possível. Ou também artificiais. Né? Então, a gente tem espaços que muitas das vezes são um pouco artificiais, outros que são muito artificiais. Muito artificiais, a gente pode pensar, por exemplo, Dubai, né? Uma, um espaço ali, é, uma cidade com bens turísticos ali que são extremamente artificiais, né? Ou seja, os prédios, a estrutura da cidade, uma série de experiências que se tem ali de acessos, seja aos espaços, seja os ambientes, seja muitas vezes até a gastronomia que você vai vivenciar lá, não é especificamente dali, mas sim algo que foi criado artificialmente, né? Trazido de outro lugar, mas não tem necessariamente a essência daquilo, da região onde você está. Né? São artificiais porque são produtos, às vezes, de algo que não é natural dali. Tá? Mas enfim, isso é o que a gente poderia dizer em relação ao que o professor Ben falou sobre os bens turísticos. Agora, falando sobre os serviços turísticos, ele coloca os serviços turísticos destinados à satisfação das motivações, necessidades e preferências do turista. Podem ser classificados como os seguintes. Ele coloca aqui serviço de receptivo, né, relacionado a atividades hoteleiras ou extra-hoteleiras, né, então são aqueles serviços relacionados ao apoio à recepção do turista no local que ele vai visitar, tá? Aqui eu me arriscaria, inclusive, a dizer que, em muitos casos, a gente pode pensar em serviços de receptivo que vão além, inclusive, dessa atividade de hospedagem. Mas, enfim, aqui ele restringe mais a esse ponto. Tudo bem. Ele menciona também que os serviços turísticos podem estar relacionados à parte de alimentação. Aí a gente vai ter serviços de alimentação para diferentes abordagens, né? Então, desde cafeteria, padaria, restaurantes, lanchonetes, enfim, a gama é bastante variada. Serviços de transporte, né? Da residência à destinação turística e no centro receptor, ou seja, aqui são serviços de deslocamento, de um modo geral, que a gente está falando, seja partindo do ponto de origem do turista e o levando até o seu ponto de destino, que é o local a ser visitado, ou mesmo dentro ali do local visitado, da cidade visitada, do espaço visitado. Serviços também, o professor Beni destaca que eles podem ser públicos, né? No caso, administração turística, posto de informação ou outros serviços públicos ali. Né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, oferta de serviços de comunicação, como, por exemplo, oferta de Wi-Fi, né, gratuita em algumas áreas de lazer. É, isso às vezes é comum dependendo do local. Se tem uma movimentação turística muito grande, isso pode ser inclusive um atrativo, desculpa, para que os turistas optem por ir àquele espaço, uma vez que o acesso à internet hoje em dia é um ponto importante de comunicação, seja entre os próprios turistas ou entre os turistas e os prestadores de serviço, ou mesmo com os turistas e seus familiares lá nos seus locais de origem, enfim. E também os serviços podem ser de recreação e entretenimento na área receptora. Aí a gente tem os mais diferentes tipos de serviço de recreação, seja infantil, seja adulto, enfim. E entretenimento na área receptora. Aí também a gente pode pensar em todo tipo de entretenimento, de show, teatro, é, casas de entretenimento. Então, hoje em dia tem uma série de coisas. Pode pensar em circo, pode pensar em casas. Hoje em dia tem algumas casas que são tipo um labirinto, então pode ser casa de paintball. Tem tantas opções de espaços aí de entretenimento que é difícil até listar todas aqui. Mas enfim, esses são alguns pequenos exemplos, tá bom? É isso. Esse conteúdo aqui é só para a gente falar um pouquinho sobre essa parte aí que o professor Benny fala sobre empresa turística, né? Ou seja, aquela que trabalha aí, que é uma empresa complexa, em grande parte responsável pela produção, preparação e distribuição de bens e serviços turísticos. Então a gente falou sobre bens objetivos, bens subjetivos ou imateriais, a gente falou de bens turísticos também de um modo geral e também sobre serviços turísticos de um modo geral. Tá? É isso. Se tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário, entre em contato e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.